Olá, queridos e queridas, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa. Este será o meu constante desejo para a sua vida e para a sua família. Quero agradecê-lo mais uma vez por estar conosco no curso A Pregação que Faz a Diferença. Agradecê-los também pelo feedback, pelos comentários, isto é muito importante. Você pode e deve comentar a cada vídeo assistido. Não esquecer também de classificá-lo, tenha lá as 5 estrelinhas e você classifica de acordo com aquilo que Deus lhe proporcionou através do conteúdo do curso. Também não esqueça de assistir todo o conteúdo, todo o vídeo por completo. Isso lhe assegurará o direito de receber o seu certificado de conclusão do curso e está sendo muito prazeroso caminhar com você. Eu espero que você esteja sendo abençoado, possa ter bom aproveitamento e, sobretudo, o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui para apresentar conteúdo novo, isto mesmo. Nesse vídeo, nós vamos iniciar um novo conteúdo com o seguinte tema: Desafios da vida de um pregador. Desafios da vida de uma pregadora. 3 grandes desafios daqueles que servem ao Senhor ou desejam servir ao Senhor no ministério da palavra. Para tanto, nós vamos ler um texto da palavra de Deus, pois ela sempre vai nos dar base para nós refletirmos naquilo que vai nos servir de instrução para exercermos o nosso ministério e também para vivermos no reino de Deus como um bom soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 12, versículo 23. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 12, versículo de número 23. O texto sagrado diz: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes, vos ensinarei o caminho bom e direito. Samuel foi um dos grandes líderes da história, o último dos juízes e o primeiro dos profetas. Como mensageiro de Deus, Samuel teve uma vida impactante diante da sua geração. Marcou as páginas da história com uma liderança e um ministério muito próspero que deixou-nos aí um grande legado e preciosas lições. O capítulo 12 é um capítulo muito importante da história da vida de Samuel. Aqui no versículo 23, Samuel vai nos permitir observar que sua vida mantinha-se sobre 3 grandes desafios. Dos muitos desafios, estes 3 podem ser destacados e contextualizados para os pregadores e pregadoras contemporâneos. O primeiro desafio é que Samuel teve que viver uma vida de retidão. E de fato, se era um desafio para a sua época, o é muito mais para o nosso tempo. Além de ser desafiado a ter uma vida de retidão, Samuel também foi desafiado a manter uma vida de oração. Orar era necessário para Samuel e é tão necessário para nós também no tempo presente. O terceiro e último desafio encontrado nesse texto é que Samuel foi desafiado a estar pronto, preparado, apto, habilitado a instruir, a ter uma vida de instrução. Está pronto a instruir pessoas. E é nisto que nós vamos meditar neste novo conteúdo do nosso curso, A Pregação que Faz a Diferença. Vamos então aos desafios? Primeiro desafio, o desafio da vida de um pregador e de uma pregadora, de acordo com esse texto, é ter uma vida de retidão. Olha o que diz Samuel diante daquele povo: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Samuel buscava ficar longe do pecado. Se esforçava para ter uma vida de retidão. Queria ser um padrão, um exemplo, um modelo a ser seguido. E contextualizando estas verdades, o quanto depender do pregador, da pregadora, este deve buscar
servir de modelo, de exemplo no reino de Deus. E tal viver se encontra no empenho por uma vida de retidão. O que mais Deus deseja de cada um de nós é que sejamos exemplo dos fiéis. Paulo disse isso a Timóteo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 12, quando disse o seguinte àquele jovem pastor: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te o padrão. Seja o exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Olha que conselho extraordinário. Paulo está dizendo àquele jovem obreiro: não deixe que ninguém lhe despreze. E para que isso não aconteça, de alguém lhe desprezar, você precisa se tornar o modelo, o exemplo, o padrão dos fiéis. Porque os fiéis, de fato, são modelos a serem seguidos. E isso na palavra, no trato ou no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos destacar este último, a pureza. E por que destacá-lo? Vivemos um tempo tão complicado que os escândalos nesta área estão espalhados por aí. Vídeos, imagens, publicações de pregadores e pregadoras levianas, gente de vida dissoluta, que ao mesmo tempo que queria estar em cima dos púlpitos, queria viver uma vida de podridão fora dos púlpitos, vivendo de forma dissoluta, desenfreados no pecado, serviam e servem de mau exemplo para o rebanho, para o reino de Deus e principalmente para aqueles que estão de fora deste reino, de fora da igreja e desejam um dia serem servos de Deus, mas que até agora têm sido impedidos pelo mau exemplo daqueles que não preservam o seu compromisso com Deus. Será que isto é importante para mim? Será que isto é importante para você? E como é importante servirmos de exemplo e de modelo. Um texto que vai nos ajudar a reforçar esta ideia da importância de se viver uma vida de retidão e sermos exemplos como servos de Deus e principalmente como pregadoras e pregadores, está na carta de Paulo aos Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 17. Pegue a sua Bíblia e leia comigo esse texto muito interessante. Paulo diz o seguinte: irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo, o modelo que tendes em nós. Vamos dar uma pausa aqui. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, ele convida as pessoas a imitá-lo, a viver como ele vive, uma vida semelhante a dele. Por quê? Porque Paulo tinha moral, autoridade para dizer isso. Não se trata de dizer que ele era perfeito, mas que se empenhava por ser um modelo de servo de Deus a ser seguido. E ele continua dizendo: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Conectando o versículo 18 ao 17, Paulo vai falar de duas classes que existiam na sua época, porque ele diz o seguinte: observai o modelo que tendes em nós, segundo os que assim andam. Ou seja, existiam outros servos de Deus cujo padrão de vida também poderia ser imitado. Em contrapartida, existiam aqueles que eram chamados inimigos da cruz de Cristo, ao ponto de fazerem o apóstolo chorar. E por que chorava? Por causa do mau exemplo, por causa do mau testemunho e do que realmente eles tinham como ideal e objetivo de vida. E isso está explícito no versículo de número 19. Porque Paulo diz que estes, que eram mau exemplo, que não podiam ser imitados, tinham as seguintes características. Paulo diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Um viver sem objetivo, sem alvo, apenas tentando ludibriar, enganar os crentes naquela época dos cristãos da igreja em Filipos. Realidade esta
que ainda acontece nos dias de hoje. Gente preocupada com si próprio, preocupado com a alta promoção, preocupado apenas em ser rodeado de admiradores e admiradoras e, sobretudo, com interesses lucrativos no reino de Deus, sem se importar com o que é mais importante, ser um padrão, um exemplo para a salvação, para a edificação e, sobretudo, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando nós falamos de uma vida de retidão, lembramos da vida do profeta Samuel, nós vamos observar no próprio capítulo 12, onde nós lemos o versículo 23, no início do capítulo, que Samuel foi esse tipo de cristão que poderia ter o seu exemplo seguido, ser um padrão, porque ele vai prestar contas do seu ministério, da sua liderança, e ele tem tanta confiança no viver que levava diante de sua geração ao ponto de fazer o seguinte. Então disse Samuel a todo o povo de Israel, capítulo 12, versículo 1. Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai adiante de vós. Eu já envelheci, meus cabelos já estão brancos, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, Samuel está dizendo, vocês me conhecem desde a infância. Desde a tenra idade vocês sabem quem eu sou. Versículo 3, que coisa linda. Eis-me aqui, testifiquem contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem o boi tomei? De quem o jumento tomei? E a quem eu defraudei? A quem eu tenho oprimido e cuja mão, ou de cuja mão tenho recebido suborno e com ele encobri os meus olhos e eu vou restituir a vocês. Preste muita atenção nisso aqui. Samuel está fazendo algumas perguntas relacionadas à sua vida, ao seu caráter e ao seu ministério, relacionadas ao seu padrão de vida como mensageiro, como profeta. Ele pergunta, vocês viram eu tomando algo de alguém? Vocês viram eu roubando o jumento ou me apropriando da propriedade de alguma pessoa? Vocês viram eu no meu ministério defraudando, corrompendo, me prevalecendo, me fazendo valer dos meus direitos de mensageiro de Deus contra a vida de alguém? Ou você viu ou vocês viram eu oprimindo alguma pessoa? E se eu tenho recebido suborno, se eu fui subornado para ser um profeta que encobria os olhos diante do erro, me digam, porque eu vou restituir caso eu tenha recebido. Agora, olha que coisa linda. Que isso aconteça em nossas vidas. Olha o testemunho do povo. Então disseram a Samuel, em nada nos defraudastes, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Que lindo, né? Dá para dizer glória a Deus? Sem dúvidas, na sua casa, onde você estiver, merece você dizer glória a Deus, como também isto aqui deve ser motivo para você olhar para os céus e dizer, Senhor, me dá uma vida exemplar, me dá uma vida de retidão. Agora lembre que isso é um desafio. Nós estamos falando dos 3 grandes desafios da vida de um pregador. E por que é um desafio? Se a gente voltar um pouco na história, vai ver que Samuel vai surgir em um tempo que era desafiador viver uma vida exemplar. Ele viveu no tempo da liderança corrompida, da vida cheia de pecados de 2 sacerdotes, Ófni e Finéias, que viveram de forma tão deturpada, abusavam tanto do seu direito sacerdotal, que eram vergonha para aquela geração, ao ponto de o próprio Deus chamar o pai deles, o sacerdote Eli, para dizer, olha, os teus filhos não são bons exemplos a serem seguidos. Eles estão fazendo o meu povo pecar. Eles roubam o sacrifício. Eles se deitam com as mulheres que vão oferecer os sacrifícios anualmente. E eles estão fazendo Israel pecar. Era uma liderança que aceitava o suborno, que não se interessava por conduzir as pessoas na vontade de Deus, mas que usurpava do poder que tinham para oprimir aqueles que iam servir e adorar a Deus. E Samuel está crescendo no meio dessa liderança, desses crentes mal exemplares, que não tinham compromisso com Deus, mas isso não lhe corrompe. Pelo contrário, Samuel cresce no meio deles,
mas não se torna semelhante a eles. O texto diz que ele crescia, que ele se desenvolvia, e nós vamos ver isso mais na frente. Já vimos em outras oportunidades o fato de que Samuel progrediu na sua jornada ministerial. Ao invés de se corromper, ao invés de se tornar um mau exemplo, de dar mau testemunho como servo de Deus, Samuel honrou ao Senhor com a sua vida e com seu ministério. Este é o meu, este é o seu desafio. Não se corromper, não viver como outros vivem por aí, não aceitar viver uma vida dupla, mentirosa, não ficar enganando pessoas na sua pregação em cima do púlpito, não ludibriar as pessoas a fim de ter lucros. Pelo contrário, seja um servo de Deus que ande em retidão, que fuja do pecado, que proclame como Samuel: longe de mim que eu peque contra o Senhor. Eu desejo para a sua vida, antes de encerrar esse vídeo, que o Senhor Jesus Cristo te guarde, preserve a tua vida, e você e sua casa e sua família sejam exemplos dos fiéis a serem seguidos para a glória de Deus. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.